A paz do Senhor, queridos irmãos, Igreja do Jardim Beatriz, para 15 de novembro. Satisfação e alegria poder estar com os queridos novamente, poder compartilhar com os queridos uma passagem da palavra do nosso Senhor, que se encontra lá em Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 75. É uma passagem que todos nós conhecemos, onde fala a respeito de Pedro, quando ele negou Jesus. Jesus tinha avisado, irmãos, a Pedro que haveria um momento que ele iria negá-lo. Pedro, de bate-pronto, diz que jamais ele faria isso. Mas Jesus falou: olha, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E ali, por volta dos dias em que Jesus foi preso, Pedro andava por determinado lugar. A Bíblia não dá esse detalhe precisamente do lugar onde ele estava. Mas o que importa mesmo foi aquilo que Jesus tinha falado veio acontecer. E Pedro foi questionado de quem ele era, porque ele se parecia com alguém. E é sobre essa passagem que eu quero meditar com você. Antes eu queria fazer uma pequena oração e já meditamos sobre isso. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te dou pela minha vida, pela vida dos que estão me assistindo neste vídeo. E por os que vão ainda assistir, Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora de todas as nossas angústias. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque Tu és o nosso provedor, o nosso ajudador. E se até aqui nada nos tem faltado, é porque o Senhor tem nos mantido de pé. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, e que esta palavra encontre um abrigo bom e requintado no coração de cada um. Amém. Então, queridos, essa passagem ela nos mostra um momento de inconstância na fé de Pedro. Eu costumo sempre dizer, eu não sou um defensor ferrenho do apóstolo Pedro, e também não sou um acusador dos mais vorazes de Pedro. Mas eu tento manter um equilíbrio a respeito da minha opinião e posição a respeito do que foi o apóstolo Pedro. E eu vejo que a maioria de nós não é muito diferente de Pedro antes de Pentecostes. Por que eu falo isso, irmãos? Na nossa caminhada com Jesus, nós temos muitas oscilações, né? Nós oscilamos muito na fé. Há momentos que nós estamos cheios de fogo do Espírito Santo, todo empolgado, queremos fazer evangelismo, queremos fazer consagrações, orações, vigília e um monte de coisa e tal. É aquele fogo do primeiro amor, aquele início da nossa carreira. Passado um determinado tempo, nós começamos um pouco mais esfrios na fé. Ou seja, começamos a ficar um pouco mais experientes na fé. Começamos a ter um pouco mais de tempo de janela. Começamos a ter experiência de liderança de departamentos. Começamos a galgar a aspiração a um cargo de ministro, de obreiro na igreja, né? Passamos a ser instrutor de escola bíblica, aquela coisa toda, e começamos a ficar um pouco cheios de nós mesmos. Evidentemente, isso acontece de uma forma mais intensa, outros um pouco menos, outros quase nada mais acontece. Fato é, queridos, que todos nós passamos por um período de frieza, de incerteza, de inconstância na fé. Pedro, não muito diferente de nós hoje, também viveu por esse momento em que a fé dele foi testada, foi provada. E, irmãos, o interessante é que assim,
Por mais que a gente se distancie de Jesus, a marca de Cristo ela fica em nós. O cheiro de Jesus fica em nós. O jeito de ser de Jesus fica em nós. E quando nós éramos do mundo, o mundo era conosco e era aquela festa, coisa tal, né? E num dado momento da nossa vida nós recebemos a Jesus, tivemos a nossa vida mudada, transformada. E aí por algum motivo qualquer nos afastamos de Jesus. Não vamos mais para a igreja, não lemos mais a Bíblia, não vou para a escola bíblica, não faço mais vigília, não participo de departamento nenhum, eu não louvo, eu não oro, eu não faço mais nada. Quando muito, vou num culto de domingo. Fico lá no fundão da igreja, ninguém me vê, eu não sinto mais a presença de Deus, raramente eu dou um aleluia, que dirá um amém. E quando eu vou cumprimentar o irmão, nem a paz do Senhor eu consigo dar mais. É um momento triste da vida de qualquer um de nós. Todos nós já passamos por um período assim. Mas o que nós precisamos relembrar aqui, irmãos, e reafirmar na nossa vida, no nosso coração, é que se nós nos distanciarmos de Jesus, irmãos, nós não somos nada, porque Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, irmãos, e à medida do tempo, do passo a passo na nossa caminhada com Jesus, nós nos aproximamos de Jesus, nós nos tornamos parecidos com Ele. E se nós fizermos como Pedro fizer, e alguns de nós já fez isso, já se afastou de Jesus, mas lá no mundo, alguém disse assim, escuta, você é crente? Escuta, você é evangélico, né? Escuta, você conhece a Bíblia, né? Você já foi crente? Escuta, você é crente? Porque o jeito de você vestir, o jeito de você falar, você é crente? Não, 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 só não. Essa é a resposta. Igualzinho Pedro. Pedro teve a mesma, teve que responder a mesma pergunta. Escuta, Pedro, você andou com aquele homem lá? Que homem? Não sei que homem que você está falando, não. Pedro, você já foi discípulo daquele homem lá, né? Aquele Jesus, né? É esse? Não, nunca viu mesmo, nem sei quem é. Tenho a mínima ideia de quem está falando. Mas quando chegou a última vez, Pedro, vem cá. Só para nós dois aqui. Ninguém vai ficar sabendo, é só eu e o resto de Jerusalém. Você já andou com Jesus, não andou não? Você se veste que nem ele, você anda que nem ele, você tem uns trejeitos que nem o dele, você fala como ele fala. Você é Jesus escrito. Tá na cara. Você já é? Você é, Pedro? Sei lá do que você tá falando. Hein? Deus do livre. E aí a Bíblia diz que o galo cantou. Às vezes nós estamos entristecidos por alguma circunstância na nossa fé e a gente acaba cometendo o deslize de esquecer daquilo que Jesus falou e nos alertou há um certo tempo, não é? E o que acontece? Quando vem o fatídico sinal de que algo nos lembrou de uma palavra que nós ouvimos há muito tempo atrás, o nosso coração se entristece. Lembra do filho pródigo? Depois de que tudo acabou, estava na rua da amargura, na miséria, ele se lembrou do tempo em que ele vivia na casa do pai, ele comia do bom e do melhor, ele era tratado como filho, o carinho do pai, o carinho da família.
entende? Trabalhava com o pai, era feliz. E aí, aquela pergunta, aquela frase que todo mundo conhece: poxa, eu era feliz e não sabia. Pois é. Essa mensagem, queridos, é necessário que nós nos lembremos de que, por mais difícil que a nossa circunstância esteja, se com Jesus está difícil, imagine sem Ele perto de você. Nós carregamos, irmãos, a essência de Jesus no nosso corpo, na nossa vida. É só nós compararmos com Pedro, irmãos. Pedro negou Jesus. Será que nós não? É para nós refletirmos. Se não de boca, mas muito provavelmente com atitude. E é necessário, ainda hoje, pedirmos perdão ao Senhor, para que Ele nos lave, nos purifique, nos perdoe dos nossos pecados, inclusive os nossos pecados ocultos, aquele que só você sabe do que você fez, do que você pensou, o que você olhou, o que você falou. É necessário, irmãos, ter um concerto com Jesus todos os dias. O Senhor não é a pessoa como eu ou você, que quando alguém erra, Ele não dá a mínima chance, Ele não perdoa. Jesus não é dessa forma. Porque Ele diz assim: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descansos para as vossas almas. É preciso, queridos, nos posicionarmos e nos lembrarmos da onde o Senhor nos tirou. Essa lembrança, ela não pode se apagar da nossa mente e do nosso coração. Lembrar quem eu já fui, o que eu já fiz, de onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor me colocou hoje, olhando para trás. É como o livro de Eclesiastes diz, capítulo 11, se não me falha a memória, e fala assim: cheguei até aqui na minha vida, eu olho para trás e posso dizer que não tenho neles contentamento. Não tenho contentamento. Ou seja, eu vivi tanto, mas eu não tenho prazer de olhar para trás da minha vida e dizer que eu tive contentamento. Eu não tive contentamento de nada. Ou seja, não tenho prazer de nada. Eu não tive prazer de coisa nenhuma. Minha vida foi uma infelicidade só. Minha vida foi uma miséria. Minha vida foi uma tristeza. E é só isso que eu tenho para dizer. Jesus pode mudar tudo isso. Quem já viveu ao lado de Jesus sabe do que Jesus pode fazer. Muitas vezes são as nossas vergonhas, os nossos pecados e as acusações do nosso adversário que tentam nos impedir de regressarmos à casa do Pai. São as nossas vergonhas, os nossos pecados, as acusações do nosso adversário que impede de podermos voltar para a casa do Pai e fazer como o filho pródigo fez. Pai, pecador, eu sou um pecador, eu não mereço, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não mereço, eu sou infeliz, pai. Me deixa pelo menos ser um de seus empregados. Imagina um pai ouvindo isso do filho, mano. Eu sei que o mundo hoje está de cabeça para baixo, mas um pai que é verdadeiro pai, é pai de verdade, ele não vai tratar o filho como um empregado jamais. 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 Só de lembrar, irmãos, a reconciliação daquele pai com o filho pródigo, irmãos, é exatamente daquele jeito que Jesus está a meu respeito e ao seu respeito. Ele está de braços abertos esperando você voltar para a casa dele. Ele está de braços abertos para você entrar lá no Santo do Santo e você falar com ele como você orava antigamente, lembra? Quando você era cheio do Espírito Santo, quando nós éramos cheios da graça, cheio do poder, cheio da autoridade de Deus. Eu estou falando de coisas reais, de coisa verdadeira, de coisa sincera. Não estou falando de teatro, não. Hoje a gente vê muito teatrinho por aí, muito faz de conta aí, faz de imitação de língua estranha, imitação de quem está adorando, imitação de quem está louvando, imitação de quem está pregando, imitação de um monte de coisa.
Mas quem já experimentou Jesus de verdade sabe o que eu estou dizendo. Portanto, queridos, se arrependa. Vamos nos arrepender. Vamos lavar as nossas vestes de todos os nossos pecados com o sangue do Cordeiro. Amém? Porque Pedro negou Jesus, sim, mas ele teve o arrependimento. E depois é só ver em que Pedro se transformou no dia de Pentecostes. A forma com que Pedro se transformou no dia de Pentecostes é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que nós vivamos um Pentecostes, assim como Pedro viveu. E sejamos como ele estava naquele episódio de Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, o Senhor te dê graça, o Senhor te dê saúde, e você possa, irmãos, você possa, minha irmã, jovem, você chegar aos pés de Cristo e receber dele um renovo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu espero que essa meditação tenha alcançado o seu coração e o dia do renovo chegue para você ainda hoje. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.